Gravando, então, oficialmente voltamos. Então, vamos lá. E aí, agora a gente entra, pessoal, na criminologia radical, né? Ou seja, como eu falei, uma das primeiras escolas da criminologia crítica, né? Desenvolvida, sobretudo, dentro de um determinado contexto específico. Né? O contexto é aquela efervescência norte-americana, né? Aquela ebulição cultural, o surgimento, sobretudo, de um movimento de contestação da atuação da violência das instituições. Ou seja, aquilo que a gente assistiu, né, o ano passado e nas semanas recentes, né, as manifestações por conta da violência policial, né, da morte dos negros pela atuação da polícia, o encarceramento em massa e etc., né, isso não é novo, né, isso vai começar exatamente aqui, né, ele vai começar exatamente com a criminologia radical norte-americana, que vai ser profundamente influenciado e ao mesmo tempo vai influenciar aquele contexto, né, das universidades, com os grandes campi, né, os grandes campos universitários, né, e sobretudo, uma mudança o início de um processo de mudança de um determinado panorama, sobretudo estudantil, universitário, né? Durante muito tempo, a Universidade Norte-Americana, em alguma medida até hoje, a Universidade Norte-Americana, as grandes universidades, né, a Universidade de Los Angeles, Harvard, Yale, enfim, a Universidade de Chicago e etc., elas foram, em grande medida até hoje, elas são um privilégio de classes profundamente privilegiadas, né? Ou seja, estudar numa universidade dessas é um troço extremamente caro, e, sobretudo, o recorte, ou o corte, não é nem tanto pelo valor, mas pela forma de funcionamento. Ou seja, tem um professor amigo meu que dá aula na Universidade Estadual de Chicago, que seria uma segunda linha universitária, né? E aí ele estava me explicando o seguinte: a Chicago University, que é a grande universidade de Chicago, né, uma das mais conhecidas, né, dos Estados Unidos, extremamente conceituada e etc. As aulas são durante o dia. Né, tu vai ter aula de manhã e de tarde. Tá, mas eu tenho que trabalhar. Problema é teu. Tá, mas se eu não trabalhar, não pago a anuidade. Problema é teu. E aí vai ter as grandes universidades que o pai pode custear o estudo e tu não vai trabalhar até te formar, né? E as universidades da segunda linha, né, de uma subclasse, que as aulas são de noite, que é a universidade do cara que trabalha o dia inteiro e pode estudar de noite, pagando, né, com o seu trabalho ao longo do dia, ele pagar para estudar de noite. Esse professor, a gente né, já foi bastante amigo, a gente tem inclusive um artigo publicado. Ele foi professor durante 10 anos no Canadá, se xaropeou do Canadá e foi tá dando aula na Universidade Estadual de Chicago. E aí nós estávamos conversando sobre isso. E aí ele vai dizer que a grande maioria dos alunos dessas universidades de segunda linha são negros. Né? Ao passo que... Vai acabar a bateria do notebook aqui, pessoal, só um pouquinho. Ao passo que a grande maioria dos alunos das universidades mais conceituadas e caras e etc., obviamente, são brancos. Né? E é um contexto, né, de um início de um processo de democratização de um acesso à universidade norte-americana,
que vai começar exatamente a colorir esse contexto da universidade. E é onde vai efetivamente começar a brotar, e por isso, dentro da universidade, vai começar a brotar exatamente esses movimentos de contestação. Né? Ou seja, é quando as classes inferiores, que já têm a vivência, adquirem, através do ensino universitário, a consciência, o processo de conscientização intelectual, a intelectualização das classes inferiores. Né? E aí começa a brotar todo esse processo de organização de movimentos contestatários, né? Movimento gay, movimento LGBT, o movimento feminista, né? O movimento negro, né? É exatamente esse o contexto que vai brotar, né? Líderes como Martin Luther King, Malcolm X, né? Ou seja, é exatamente o momento em que aquela sociedade norte-americana da propaganda de margarina, né? Vai começar a vir abaixo por conta, não, nós não temos uma sociedade vitoriana. Não, nós não temos uma sociedade uníssona, nós não temos uma sociedade homogênea. Nós temos uma sociedade profundamente complexa, diversa e desigual. E é esse o contexto que a universidade vai começar a jogar para fora, vai começar a jogar na cara, né? E, em grande medida, dentro desse processo surge, dentre as tantas críticas ao modelo de sociedade norte-americana, a crítica ao modelo de punição, a crítica ao modelo de controle social. Né? A crítica à seletividade penal, né? A crítica à matança policial, a crítica à dureza das leis penais com as classes inferiores e com os imigrantes. Né? Esse é o contexto em que vai surgir a criminologia radical, ou seja, a New Union of Radical Criminologists. Né? Por isso eu falei no início da aula, falei na aula passada e falo agora de novo, assistam o 7 de Chicago, que é exatamente o momento em que a criminologia norte-americana está nascendo. Né? Conhecida, então, para nós aqui, né, vai ficar conhecida como a criminologia radical. E vocês vão ver que as escolas elas vão acabar ficando conhecidas, né, por características bastante distintivas. Né? A criminologia norte-americana ela vai ficar conhecida por um elemento distintivo bastante marcado, que é a necessidade da criminologia sair dos bancos da escola e tomar a rua. A constituição da criminologia enquanto consciência teórica e intelectual se transformar em uma prática de transformação. Ou seja, a constituição da criminologia não só num processo científico, mas a constituição desse processo científico numa praxis, numa prática política. Ou melhor dizendo, talvez tornando mais claro, a transformação da criminologia como uma militância política. Na criminologia militante. Né? E aí, aqui, basicamente, 4 linhas dentro da criminologia radical, né? Através de 4 professores, na verdade 5, mas 4 linhas teóricas e abordagens teóricas que demarcam um pouco da atuação da criminologia radical. Eu só quero pegar mais 2 livrinhos para mostrar para vocês. Tanto a criminologia radical norte-americana, quanto a nova criminologia inglesa, que a gente vai ver semana que vem, né, vão acabar fazendo praticamente uma obra de abertura, né, que acaba apresentando o texto dos seus principais intelectuais e que acaba apresentando, portanto, uma grande síntese. Né? O da criminologia radical é esse aqui. Né? Eles não têm no Brasil, eu consegui trazer eles do México, em espanhol, tá? O Criminologia Crítica, ele vai acabar trazendo, né, textos dos autores, dos principais autores da criminologia radical norte-americana, né, como o Anthony Platt, que está aqui, né, o Herman e a Julia Schwendinger, o Richard Kinney,
e o William Chambliss, que vão ser autores importantes da centralidade do movimento Criminologia Radical. Vocês conseguem esses livros em PDF, se alguém tiver interesse, né, e quiser se alçar a leitura em espanhol, posso passar para vocês. Né? O primeiro deles, a figura do Richard Kinney. Né? Eu chamo ele de o professor agitador. Né? E, de novo, quando vocês verem o 7 de Chicago, vocês vão ver bastante isso. As manifestações que aparecem no 7 de Chicago o campus da universidade transformado praticamente numa praça de guerra, né, de uma disputa corporal, inclusive, do movimento estudantil, dos movimentos intelectuais e a polícia e o controle social. E nesse meio tinham alunos e tinham professores. Né? E o Richard Kinney era um desses caras, né? Que ele dizia que não adiantava somente dar aula, mas tinha que ir para a rua também. Né? Era um desses professores que incitava efetivamente a criminologia enquanto movimento social. Né? Ou seja, eu acho que ele não é mais vivo, mas se fosse vivo, certamente ele estaria, né, na Geórgia protestando ano passado contra a morte do George Floyd. Né? Ou seja, ele era, né, efetivamente um militante dentro da criminologia norte-americana, no sentido de postular novas formas. E eu acho que o ano passado, nos Estados Unidos, foi a grande sacada do movimento, não era a grande pauta do movimento norte-americano ano passado, não era, olha, nós temos que punir o assassino, o policial, botar ele numa cadeira elétrica, botar ele na cama, né, na maca da injeção letal. A grande pauta dos caras era, nós queremos sentar com o governador e discutir a pauta de segurança pública. Porque nós vamos mudar a injeção letal nesse cara e vai ficar todo o batalhão da polícia fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Então, o Richard Kinney queria rediscutir a questão do fenômeno da violência na sua totalidade. Né? Pensado a partir das características que a violência assumem. Né? Racializada, contra pobres, contra imigrantes, sobretudo centralizada na periferia. Né? Ou seja, então a questão era efetivamente discutir o fenômeno da violência, o fenômeno da criminalidade a partir de uma perspectiva da desigualdade social. Né? E isso só é feito, gente, através de protesto, através de manifestação. Isso só é feito através de pressão. Eu assinei, aí, né, abrindo um parênteses aqui, um desabafo quase. Eu assinei um abaixo-assinado no Facebook. Gente, alguém me explica para que serve aquela porra? Eu assinei um abaixo-assinado virtual. Gente, aquilo não muda nada. Né? Nunca vai se mudar absolutamente nada com o abaixo-assinado virtual do Facebook. Aquilo não tem o caráter, não tem a condição de fazer pressão. Que era exatamente o que vai começar a surgir em termos de segurança pública, de discussão e rediscussão e propor a pauta da discussão de revisão da questão da violência e da segurança pública nos Estados Unidos, vai ser postulado pelo Richard Kinney, né, num texto que ele vai denominar aqui, que ele vai intitular Controle do Crime e a Sociedade Capitalista, uma filosofia crítica da ordem legal. Né? Ou seja, é aqui um dos textos, um dos trabalhos em que ele vai fazer essa grande crítica de que só mediante a ação social, coletiva e consciente é que seria possível efetivamente mudar alguma coisa em termos de controle do crime de uma maneira mais igualitária ou mesmo consciente socialmente. Então, a primeira linha da criminologia radical é uma linha mais de protesto. Né? O segundo cara, que eu particularmente gosto bastante, é o William Chambliss.
Né? E, William Chambliss, ele vai aqui, então, fazer uma grande crítica e resgatar o funcionalismo, o estrutural funcionalismo lá do Durkheim e do Robert Merton. Né? Lembram que o estrutural funcionalismo do Merton e do Durkheim acreditava naquela ideia de uma sociedade de consenso. Né? E, portanto, então, uma sociedade de consenso, o direito penal nada mais é do que a tutela e a estrutura jurídico-normativa de proteção dos valores sociais que são pactuados como os valores sociais mais importantes. Né? E aí o William Chambliss vai, a partir de uma crítica disso, dizer, e a partir de uma pesquisa de direito comparado, vocês gostam dessas denominações jurídicas, eu fiz uma pesquisa de direito comparado, ele vai fazer uma pesquisa comparativa entre o ordenamento jurídico penal o ordenamento jurídico penal norte-americano e o ordenamento jurídico penal nigeriano. Né? E ele vai pegar especificamente como é entendido, por exemplo, o crime de vagabundagem. A definição e a concepção em torno do crime de vagabundagem. Né? O crime ser vagabundo. Para chegar à conclusão e dizer o seguinte, né? Antes da conclusão, perguntas. Né? Beleza, o direito penal, enquanto ordenamento normativo, é resultado de um suposto consenso social. Certo? Ainda que vocês saibam, pelo que a gente já conversou, que essa resposta está errada, nós vamos trabalhar ela como certa, provisoriamente. Então, como é que sociedades totalmente diferentes têm a mesma definição do crime de vagabundagem? Estados Unidos e Nigéria, culturalmente absolutamente diversos, formados demograficamente de maneira completamente diferente. A Nigéria como um país africano, de capitalismo extremamente atrasado, né? Culturalmente, religiosamente, completamente diferente da sociedade norte-americana, preponderantemente católica e protestante, capitalismo desenvolvido, dividida entre imigrantes brancos, negros, latinos, né? Como é que duas sociedades completamente diferentes têm a definição normativa absolutamente idêntica? E a definição em relação à própria ideia de trabalho, e a própria ideia de sistema produtivo é completamente idêntica. Porque o sistema jurídico penal, a ordem normativa jurídico penal, tem a capacidade de produzir comportamento, sustentar e impor valores sociais. E aí, a partir disso, ele vai dizer o sistema jurídico penal nada mais é do que uma estrutura de defesa e sustentação, uma ferramenta de manutenção de classes sociais. Ou seja, da mesma forma com que se impunha o comportamento laborioso na Inglaterra do século XVIII, se impõe o comportamento laborioso e de exploração do trabalho para o americano pobre, para o nigeriano pobre, para o brasileiro pobre. Culturas completamente diversas, cujas definições penais têm a mesma utilidade, que é sustentação e manutenção do sistema econômico e dos valores sociais subjacentes. E que valores sociais esses que não são partilhados e consensuados, eles são impostos. Não houve, né, professor, uma evolução, né, nessa forma de pensamento. Na forma de pensamento houve, Tânia. O que não houve é na repartição do poder. A repartição do poder de quem ainda consegue impor as coisas, não. Essa partilha não houve. A terceira figura, a figura do Anthony Pla. Eu acho que de todos eles, o Anthony Pla é o único que está vivo ainda. Eu tenho, inclusive, o último livro dele. O último livro dele
é esse aqui, né? Não tem nada do Anthony Pla em português. Eu tenho a tese de doutorado dele em espanhol, e esse aqui é o último livro dele. Atualmente ele é professor, salvo engano, da Universidade de Los Angeles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Los Angeles ou Nova York, tá? Enfim, não vou perder tempo com isso. E o livro se chama, né, Atrás desses muros, Repensando o Crime e a Punição nos Estados Unidos. Tá? E o Anthony Pla, ele foi aluno de doutorado do Robert Merton, né, que a gente já estudou. E ele vai acabar se seduzindo, né, pela literatura materialista e vai, inclusive, contrariar o próprio orientador na tese de doutorado. Não faça isso, Jéssica. Mas o Anthony Pla... Enquanto eu não estou nesse caminho. Ele vai, inclusive, contrariar o próprio orientador, né, o Robert Merton, porque ele também vai fazer uma crítica ao estrutural funcionalismo. A tese de doutorado do Anthony Pla era o Saved Children. Não lembro agora especificamente direitinho o nome em inglês, mas é Save Children. Os Salvadores das Crianças. Né? Não tem em português, em espanhol ela se chama Os Salvadores del Niño. Né? O El Niño não é o fenômeno meteorológico. Salvadores del Niño, como, né, Los Niños, las Crianças. Em que ele vai desenvolver o quê, pessoal? Vai ser a primeira grande pesquisa sobre a questão da delinquência juvenil. Né? A primeira grande pesquisa crítica sobre a delinquência do menor, né? Do adolescente. E aí é muito interessante porque ele vai desvendar quando é que se cria a categoria adolescente infrator. Primeiro se cria a própria categoria adolescente-juventude. Né? Até o final, até a virada do século XIX, não tinha a definição de maioridade e menoridade penal. Não existia. Né? Até meados do século XIX, o que dividia entre a criança e o adulto? Ritos de passagem. Não tinha uma data, uma idade, um período. Né? Tu era criança ou tu era adulto. E isso, o que dividia, o que separava, eram ritos de passagem. Como, por exemplo, para a menina, para a mulher, o que separava a menina de uma mulher era a primeira menstruação. Né? No momento que a menina menstruava a primeira vez, ela já estava apta a procriar. Portanto, ela já podia casar e ter filhos. E logo em seguida ela já casaria e teria filhos. Né? E aí hoje a gente olha para a história e a gente se espanta, meninas com 14 anos com 2 filhos já, né? Com 16 anos casada com 3 filhos, 4 filhos. Né? Isso era decorrente efetivamente da estrutura social da época. Menstruava, já podia casar. Né? Já podia ter filho. Ou seja, ela se tornava mulher de um dia para o outro. Né? E o menino era quando ele tinha a primeira relação sexual. Que, de maneira geral, era o pai, homem do bem, né, o homem de família, que levava o filho no prostíbulo, no puteiro, na bocada, né, para ter a primeira relação sexual. E depois que ele tinha a primeira relação sexual, ele era homem também e podia assumir família. Né? Diga-se de passagem, eles não só podiam assumir família, como também podiam usar calça comprida. Né? A gente vê nos filmes os meninos com aqueles, né, suspensório, uma bermuda que ia até o meio da canela, né? Porque só depois da primeira relação sexual ele iria utilizar a calça comprida. É muito legal isso, né? Essa iconografia, né, da infância, da adolescência, eu acho bacana. E aí, na virada do século XIX, né, é que o menino não tem essa mudança biológica que nem tem a mulher, né, Tatiele?
Até tem, sei lá, nascimento dos pelos pubianos, o início da ereção, mas era mais ou menos a época que o pai ia levar ele no puteiro. Né? Ou seja, isso era bem novo. Né? E aí o Anthony Pla vai dizer o seguinte, na virada do século XIX, né, um psicólogo inglês vai acabar criando a categoria juventude. Né? O que é a juventude? A juventude é o período de complementação da formação cultural, ideológica, política, profissional e moral do sujeito humano. Só que a gente tem que entender o contexto que isso se dá. Né? Beleza, criada a juventude, se alarga todo um período de proteção da infância. Olha, nós vamos tirar a infância da fábrica na Inglaterra, porque a fábrica não é lugar de criança. Nós temos que pegar a criança da fábrica e botar na escola. Porque ela precisa desse período de complementação da formação. Né? Isso é extremamente benevolente, humanitário, bem intencionado. Mas não só de boas intenções vivem o mundo dos homens e o mundo da política. Né? Que contexto se dá essa boa intenção toda? Né? Exatamente o contexto em que, exatamente na Inglaterra, se tinha o maior nível e índice de desemprego. Né? O auge da Revolução Industrial, em que grande parte do contingente trabalhando, de trabalhadores ativos, eram crianças. E a criação da juventude como um período mais alargado de proteção e complementação de formação resolveria pelo menos 2 problemas com uma resposta só. Uma delas, se tiraria do mercado de trabalho um contingente significativo de trabalhadores ativos infantis e abririam vagas de trabalho para homens adultos. E se diminuiriam índices de desemprego. Correto? Tu tem 10 mil pessoas economicamente ativas, contando homens adultos e meninos. Tu tira 1/3 de meninos, tu tira 1/3 da população economicamente ativa e, portanto, tu diminui a taxa de desemprego. Tá? E com isso também, a gente tem que levar em conta que o trabalho infantil da manufatura era um, o trabalho infantil na fábrica era outro. A fábrica da máquina a vapor, ela não precisava do mesmo tipo de mão de obra. Ela não só precisava de uma quantidade de mão de obra menor, como ela também passaria a precisar de uma mão de obra minimamente mais qualificada. Ou seja, para manufatura ou para lavoura, eu precisava de 2 braços e 2 pernas sadias. Não precisava ter um cérebro. Agora, para a fábrica, precisaria-se de um contingente de mão de obra minimamente mais qualificado. Que o contingente de trabalhadores que era absolutamente analfabeto já não servia mais tanto. E aí esse período de complementação da formação da infância vai servir não só para diminuir o problema do desemprego, mas como, na verdade, também fazer um investimento a médio e longo prazo de uma mão de obra melhor e mais qualificada. Né? E isso vai ficar conhecido historicamente como os salvadores da criança. Né? Os intelectuais acabaram proporcionando o período de alargamento, mas não só proporcionaram o período de alargamento da proteção da juventude, da infância, como também proporcionaram o elemento divisor. Ou seja, agora a gente tem uma divisão, o que é adulto e o que não é adulto.
E é exatamente o momento em que vai se discutir no mundo inteiro o que era maioridade e minoridade penal. Né? Se vocês procurarem a literatura aí, no Brasil vai ter uma discussão bastante acalorada entre Rui Barbosa, Bevilacqua, né, e os membros da Suprema Corte brasileira para definir juridicamente o que seria a ideia de o que seria uma figura adulta, que quando, em que momento o indivíduo seria considerado adulto para fins de responsabilidade criminal. Né? É exatamente a partir do recorte geracional. Exato, Claudemir. Exatamente isso que o Anthony Pla quer demonstrar. Né? E isso fica mais claro ainda. Tá? Por quê? Até o final do século XIX, aí eu sempre utilizo a parábola, né? A parábola não, a literatura. Vocês devem conhecer o livro, também do inglês, bastante famoso na literatura mundial, que é o Oliver Twist. Vocês devem conhecer no desenho animado que tu olhava tomando leite com Nescau de manhã, na Eliana, na Xuxa, sei lá. Né? O desenho do Oliver Twist, ele remete a exatamente a grande turba de crianças, de gangues, de batedorzinhos de carteira. Né? No desenho do Oliver Twist, era um grupo de ratinhos que viviam nos esgotos e que tinham uma gangue que roubavam. Né? Na literatura original, eu sempre me esqueço o nome do autor, aquilo na literatura eram crianças. Crianças que viviam no submundo de Londres e que viviam de furtos. Né? Aquilo é o contexto londrino. Né? E não se sabia o que se fazia com essas crianças. Se tratavam eles como adultos, se tratavam eles como crianças, mas eles já eram ladrões, né? E aí havia, na verdade, essa grande nebulosidade. E a definição do que é adulto e o que é criança, né? Já vamos encerrar daqui a pouquinho. Não me lembro quem perguntou agora, não viu o nome. Mas é basicamente esse slide e encerramos, tá? É justamente essa divisão do que é adulto e o que não é adulto a partir da definição do que é um adolescente que vai se criar o tratamento penal diferenciado. Ou seja, a definição de juventude vai se criar em 1898 e em 1903 surge o primeiro juizado criminal de menores em Chicago. Ou seja, o ordenamento normativo e a autorização legal para aplicar a lei penal a menores infratores. Em 1928, é criado o Código de Menores, o Código Melo Matos no Brasil. O primeiro Código de Menores Infratores no Brasil é de 1928 ou 24, agora não lembro. Ou seja, é decorrente dessa definição. Porque até então não se sabia ainda como tratar. E aí, Claudemir, entra uma coisa bem interessante, porque, tá, mas a gente ampliou o período de proteção da infância, né? Mas a escola e a prosperidade não estavam reservados para todos. O sistema educacional e o mercado de trabalho também não estava reservado para todos. E é exatamente por isso, vai se alargar o período de proteção para ampliar e aprimorar e aperfeiçoar a profissão, né, a formação profissional, mas para as pessoas que não estava reservado o banco escolar e o mercado de trabalho, também vai ter todo o aperfeiçoamento do sistema de controle social, que seria o direito penal juvenil, o direito minorista, né, o direito da infração, né, e etc. Né? Ou seja, e é exatamente isso que o Anthony Pla vai trazer, essa denúncia, ou seja, o interesse econômico sobre a criança do bem e também o interesse econômico sobre a criança do mal. Parece o nome de filme do Macaulay Culkin, isso. Né? O Anjo do Mal. Ou seja, né, de novo, a influência econômica dentro da definição das penas, das punições e da estruturação das instituições penais.
dentro da estruturação da própria ideia de infância. No século XVIII e início do século XIX, estava tudo certo criança trabalhar 18 horas por dia. Agora estariam preocupados com a saúde mental e corporal da criança. Quando, na verdade, se precisava de um novo tipo de mão de obra. E o último, a última linha, a última vertente, o Hermann e a Julia Schwendinger. Eles são um casal, eram um casal, acho que já são mortos, não sei. Não tenho notícia, mas também não recebi convite para o velório. O Hermann e a Julia, eles eram, na verdade, os grandes representantes da criminologia, da questão penal, criminal e da segurança pública nos órgãos internacionais da ONU. Né? Vocês, obviamente, sabem, nós estamos falando aqui da década de 70, um momento em que a ONU ainda estava em processo de consolidação e estruturação pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Hoje, a ONU já tem uma centena de instituições. Né? Instituições ligadas à questão do trabalho infantil, instituições ligadas à questão do controle das armas nucleares, né? Instituições ligadas a uma infinidade de temas, né? De controle da tortura, tratados e organismos ligados à ONU, filiados, né? E ligados diretamente à ONU. Né? A sede da ONU é em Nova York, desde a sua criação até hoje. Né, a sede, a matriz da ONU fica em Nova York, e o seu tribunal em Haia, na Holanda. Né? Só que nesse momento ainda não havia o Tribunal Internacional da ONU. O Tribunal Internacional da ONU vai ser fundado, salvo engano, em 91. Né? O Tribunal Penal Internacional. A legislação internacional de guerra. Né? Em grande medida, como influência da atuação do Hermann e da Julia Schwendinger. Né? O Hermann e a Julia Schwendinger, eles iam destoar um pouquinho, talvez de maneira até estratégica, porque todos os outros tinham uma crítica radical ao direito penal, uma crítica radical às formas punitivas. Né? E o Hermann e a Julia Schwendinger vão dizer o seguinte, opa, só um pouquinho, vamos com calma. Talvez o direito penal não seja ruim em si mesmo. Talvez o problema não seja o direito penal, mas o uso que se faz do direito penal e quem está controlando e fazendo uso do direito penal. Né? E aí eles vão advogar o direito penal como uma ferramenta para proteção dos direitos humanos. Eles vão dizer que a questão não é... O problema não é a definição de crime. O problema é que nós temos uma definição de crime burguesa. E aí eles vão advogar e vão postular uma definição de crime. Crime para eles seria a violação dos direitos coletivos e direitos da humanidade. Para eles, crime seria deixar uma pessoa morrer de fome. Para eles, crime seriam os chamados crimes de guerra. Que, em grande medida, vão ser os crimes que depois vão ser postulados no Tribunal Penal Internacional, passíveis de julgamento, passíveis de prisão. Isso é matéria para a Fernanda lá na 8ª fase, né? Mas a única possibilidade de uma pessoa ser presa decorrente do plano internacional são os chamados crimes de guerra. Né? Ou seja, um Estado não pode entrar no outro e prender uma pessoa. A única hipótese é esse Estado, essa pessoa ser julgada como um crime contra a humanidade. Né? Os crimes de genocídio, a inobservância das regras da guerra. Professor, tem regra a guerra? Tem. Por exemplo, tu bombardear um acampamento da Cruz Vermelha, por exemplo. A Cruz Vermelha é um território intocado dentro de qualquer ambiente de conflito externo, por exemplo. Isso é crime internacional. Né? Enfim, uma série de outras definições penais, mas é um rol bastante restrito, tá? Bastante específico. Mas que, em grande medida, acabam sendo, em parte,
A tentativa de utilizar o direito penal para um determinado fim humanitário. Eu, particularmente, dos quatro, é a quarta linha que eu menos aprecio intelectualmente. Eu não acredito no direito penal como sendo utilizado contra as elites que o criaram. E a história brasileira recente é demonstrativa disso. Né? Vai ter esse debate bastante forte na criminologia, né? A esquerda punitiva, ou seja, vamos utilizar o direito penal para mostrar para a elite como a prisão é por dentro. Gente, infelizmente, não funcionou. Se vocês olharem a estatística de Conselho Nacional de Justiça, vocês sabem qual é a porcentagem de pessoas presas com ensino superior? Não estou nem falando de ricos. Estou falando de ensino superior. 0%. Ou seja, o simples fato de vocês terminarem a faculdade, vocês já estão praticamente fora do radar do fenômeno do encarceramento. Portanto, vocês já são pessoas privilegiadas. Pelo simples fato de terem entrado na universidade, de estarem cursando uma universidade. Ou seja, aí o Herman e a Julia, então, vão ter, mas notem que, de novo, uma perspectiva de atuação bastante prática. Não adianta a gente ficar aqui criticando direito penal, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. E talvez a gente possa fazer alguma coisa por dentro das próprias estruturas. Né? E eles vão acabar elegendo, então, as estruturas da ONU como uma instituição que estava nascendo, né, como uma instituição que estava em processo de organização para tentar, efetivamente, constituir uma militância concreta a partir do uso do direito penal, de alguma forma, né, enfim, de alguma forma estratégica, vamos dizer assim. Né? E aí, aqui, só para terminar, né, eu peguei, né, essas duas fotos aqui, elas são, na verdade, imagens do filme Sete Chicago. O Sete Chicago, ele se passa na Universidade de Chicago, no Tribunal de Chicago, e esse contexto todo que a gente conversou, ele se dá em grande parte das grandes universidades norte-americanas, mas o seu epicentro é a Universidade de Chicago e a Universidade de Berkeley, que fica bem pertinho de Los Angeles. Né? Ou seja, universidades ali dentro de uma mesma região geográfica norte-americana, né? E o grande epicentro vai ser essas duas universidades. São as duas universidades com um caráter mais crítico dentre as norte-americanas. Né? E Yale é profundamente mais elitizada, e, sobretudo, Harvard com uma perspectiva profundamente mais conservadora, no sentido moral. Dá para perceber isso, né, nas entrelinhas das séries, dos filmes, né, mas é propriamente na teoria que a gente acaba tendo esse contato. É mais ou menos como comparar, em termos de postura político-ideológica, a UFSC com a USP, por exemplo. São duas universidades absolutamente de excelência, das melhores do país, assim como Harvard e Chicago, mas com vertentes e posicionamentos e estruturação e história política e ideológica significativamente diversa. Eu, por exemplo, preferiria, sem dúvida, estudar em Chicago e Berkeley do que em Harvard. Em Harvard eu iria ser engolido, sem sombra de dúvida. Né? Mas se você quer virar um grande advogado financista, um grande advogado tributário, né, e ter o seu grande escritório em Wall Street, obviamente que Harvard seria o melhor caminho. E aí aqui, basicamente, então, fotos, né, eles entrando, né, no dia do julgamento, eram 7 alunos de movimentos estudantis diferentes, e que estavam organizando um grande protesto, porque ia ter uma grande assembleia em Chicago, onde iria estar o governador, o prefeito, o presidente da república, e eles simplesmente organizam um puta do manifesto, e acabam sendo enquadrados na legislação antiterror, né, perturbação da ordem, né, eles são enquadrados como criminosos, né, e aí o filme gira em torno da discussão teórica que tem aí, e o julgamento deles. Né, e aí aqui
quando existe efetivamente um confronto, né, dos movimentos dentro do campus da universidade, e aí aqui efetivamente a foto real da época, né? E aí podem ver que a gente vê, né, representado o movimento negro, né, o movimento hippie, né, enfim, a gente vê diversos movimentos ali, né, não era um movimento aqui, era a grande massa de movimentos na rua, pedindo uma transformação social e se movimentando por diversas transformações. Transformação sexual, do mercado de trabalho, do sistema da violência, né, da política internacional belicista norte-americana, que estava em guerra contra o Vietnã, né, e etc, etc, etc. E aí aqui eu peguei basicamente para ilustrar. E a semana que vem a gente vai para Londres, mais especificamente para o interior da Inglaterra, né, Manchester e York, que são aonde vai se desenvolver, são as cidades e os núcleos universitários onde vai se desenvolver o National Conference Device, né? A organização e a aglomeração, né, dos intelectuais ingleses que vão propor e vão se encontrar anualmente na Conferência Nacional do Desvio e vão acabar formulando, então, o corpus teórico da nova criminologia inglesa ou a criminologia crítica inglesa. Mas isso fica para a semana que vem, neste mesmo canal, nessa mesma hora, né, com esses mesmos interlocutores. Acabamos cedo hoje. Perguntas, meus queridos.